Mitos e verdades sobre nutrição e saúde da mulher. Hoje nós vamos conversar sobre bastante coisa. Vamos falar a diferença aí que vocês me perguntaram sobre sal rosa, sal comum, açúcar adoçante, sobre colágeno, sobre caldo de ossos, a questão de suplementação para vegetariano. Vamos falar de leite, tem muito assunto para ser falado hoje. Clica aqui, manda essa live para pelo menos, gente, 3 mulheres, porque me perguntaram ontem qual a diferença e se existe uma diferença entre o sal rosa e o sal comum de cozinha. Hoje eu vou perguntar muito para vocês, viu? Vocês acham que existe diferença, gente? Vocês acreditam que existe diferença entre o sal rosa e o sal comum? Então vamos entender primeiro qual é a diferença. Existe, de fato existe uma diferença, mas nós vamos entender se isso é relevante ao ponto de você ter que comprar um sal que é tão caro quando a gente compara com o sal de cozinha comum, que tem um preço muito mais reduzido. Existe uma diferença, para começar, claro, assim, vamos entender ali, a cor é óbvio, né? Um é rosa, o outro é branco. Mas o que dá ao sal rosa a cor rosa são alguns minerais, porque ele é extraído de uma rocha lá da região do Paquistão, lá próximo ao Himalaia. Então é um sal que tem um pouco mais de minerais, por isso que ele ganha a coloração rosa. Agora, o fato de ele ter esses minerais, o fato de ele ter essa coloração rosa, dele ser um pouquinho mais rico em nutrientes, não é motivo suficiente, não é razão suficiente para que você troque o seu sal de cozinha comum por ele. Como assim, Nutri? Por quê? Mas se ele é melhor? Porque a gente pensa na quantidade. Só justificaria você trocar o sal comum de cozinha por esse sal rosa, que é muito mais caro, se mesmo numa quantidade pequenininha a gente obtivesse uma grande vantagem. Mas não é o que acontece. Então, gente, não adianta. Pra gente falar assim, não, o sal rosa é muito mais saudável, a gente teria que comer aí vou botar aí que meio quilo de sal por dia. E ninguém deve comer essa quantidade absurda de sal. Então, não justifica você pagar tão caro por um sal, se o que é mais importante é a gente dosar a quantidade. Então fica com o seu sal de cozinha comum, que você vai pagar muito mais barato, e consuma com moderação. Porque, gente, nenhum alimento pode ser consumido em excesso, né? Então eu sempre falo isso para vocês. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho de emagrecimento também, vamos falar de climatério e menopausa, vamos falar de envelhecimento. Então não existe alimento milagroso. Então como que eu vou atribuir ao sal rosa do Himalaia um alimento que é tão caro, dizer que se não for com ele não funciona para você? Não, jamais. Então fiquem tranquilas. Quem me perguntou sobre o sal rosa, então assim, existe uma diferença? Existe. O sal rosa tem mais minerais. Agora, outra coisa que tem que ter muito cuidado, infelizmente, existe muita indústria e não vou dizer chamar de indústria, mas existem atravessadores aí que são muito charlatões, que colorem o sal grosso de churrasco com corante, transformando esse sal, vamos dizer, num sal rosa e vendendo como se ele fosse esse sal rosa do Himalaia. Então, para você não incorrer em erro também, fica lá com o seu sal comum. Uma outra opção para algumas pessoas que às vezes querem um pouco menos de iodo, um pouco menos de refinado, um pouco menos de química no sal, é pegar o sal grosso de churrasco e triturar no liquidificador e você fazer o seu sal. Ou usar naqueles moedores que a gente coloca o salzinho dentro e faz assim, ó. Também funciona bem. Então fica à vontade e pensando sempre que a ideia é consumir com moderação. É a gente consumir pouco sal todos os dias, apenas o suficiente ali para dar uma temperada na comida, sem que você tenha um consumo exagerado de sal, porque senão a gente já sabe que aquilo ali mexe com a pressão sanguínea, né, e acaba sendo danoso para a saúde. Ficou claro? Deu para entender, gente? Tem uma outra coisa que eu ensino muito eu ensino muito as minhas pacientes em consultório, e sempre já comentei isso aqui algumas vezes. Vocês podem fazer sal de ervas. Por exemplo, pega o sal grosso de churrasco,
põe no liquidificador, tritura com ervas secas. Pega lá orégano, manjericão, manjerona, alho desidratado, cebola desidratada, tritura no liquidificador e faz o seu salzinho. Você vai comer muito mais sabor com muito menos sal. Muitas vezes de uma quantidade, um tequinho assim que você põe de sal e um tantão de ervas que você tritura junto, você quase que triplica essa quantidade. Numa quantidade você vai ficar com uma quantidade muito menor de sal e com muito mais sabor. É delicioso. Ok, tá claro a diferença. Encerramos o assunto do sal rosa e do sal comum, ok? Ontem me perguntaram muito sobre o colágeno. Vamos agora caminhar um pouquinho aí nos nossos mais variados assuntos. Se era mito ou se é verdade que usar colágeno oral, você tomar colágeno, se de fato contribui para a melhora da pele. A gente tem que entender, o que eu falei ontem na live com a Olécia, que quando a gente envelhece, a partir dos 30 anos de idade, a gente já começa a ter um decréscimo, né? Uma queda de colágeno na pele de 10% ao ano a partir dos 30 anos. A partir dos 40 anos, isso acelera um pouco mais. A partir dos 45, e quando a mulher entra na menopausa, é uma queda livre desse colágeno. O que a gente pode fazer para segurar, para frear essa queda? Cuidar da alimentação. Então, quando você ingere boas fontes de proteína, quando você ingere alimentos que sejam fontes de vitamina C, de zinco, de silício, de colina. Então a gente tem aí nos ovos, a gente tem nas oleaginosas, a gente tem nos frutos do mar, a gente tem, quer ver aonde mais? Nos cereais integrais a gente tem o silício. Então quando você inclui esses alimentos na sua vida e você é uma pessoa que não fuma, que bebe com moderação, uma pessoa que não é estressada, uma pessoa que bebe água adequadamente, uma pessoa que procura dormir bem, a gente consegue pisar no freio desse envelhecimento. Então a gente consegue fazer com que o seu corpo perca menos colágeno ou que perca mais devagar esse colágeno, mantendo o tônus da sua pele. Sou muito a favor de procedimentos estéticos, eu faço, já falei para vocês aqui, não tem mistério, não tenho segredo nenhum com isso com vocês. Sou muito a favor de procedimentos estéticos, contribuindo, caminhando junto com a alimentação. Porque não adianta nada você ir lá no seu dermatologista, pagar caríssimo por tratamentos e mais tratamentos, se a sua base, se lá dentro do teu corpo a coisa não tá boa, a coisa não tá acontecendo. Num primeiro momento você vai ver resultado, óbvio que você vai ver resultado dos procedimentos estéticos, só que aquilo lá vai acabar muito rápido. Porque a gente tem que entender que a nutrição, ela é de dentro para fora. Eu não tô fugindo do colágeno não, vou falar dele já, estou querendo que vocês entendam primeiro, estou construindo com vocês um raciocínio. Uma vez que você cuidou de tudo isso que eu tô falando, o colágeno ele vem para ser a cerejinha do bolo. Ele vem para te dar um aporte proteico um pouquinho maior, porque a gente tem que procurar um bom colágeno, não é qualquer colágeno, principalmente o colágeno Verisol, que é um colágeno mais bem absorvido e que ainda precisa de muito mais estudos ainda. Mas já existem estudos que são promissores, que estão mostrando que mesmo no percentual muito pequeno, pode contribuir para a melhora da pele. Agora, se tem uma coisa que o colágeno faz bem feito, isso aí é uma coisa que é indiscutível, é melhorar a qualidade das células do intestino. As células do nosso intestino chamam enterócitos, que é as nossas células intestinais. Essas células intestinais, elas têm na composição dela colágeno, porque ela faz parte de uma mucosa, gente, a área molhadinha do nosso corpo. Então essa área tem colágeno. Quando você usa o colágeno oral, essas células, elas reconhecem ali, ainda que numa quantidade pequena, a presença dos peptídeozinhos lá de colágeno, ou seja, das partes minúsculas daquele colágeno digerido, e aproveita aquilo para melhorar a qualidade intestinal. Ficou claro? Ficou claro para vocês agora aqui sobre colágeno? Se querem saber se eu uso colágeno, uso.
Tô fazendo uso há 90 dias e tô gostando muito. Percebi que a minha unha ficou melhor, percebi diferença no meu intestino, porque eu sempre fico muito de olho no meu intestino. Então, assim, eu uso. Agora, você tem que usar? Não, não é isso não, tá? Isso é individualidade de cada mulher, até porque não é qualquer colágeno que vai fazer isso por você. Você precisa ser muito bem orientada. E é isso que eu ensino dentro dos meus cursos. Eu mostro para as meninas quais são os que funcionam, o que vale a pena comprar, o que tem custo-benefício que de fato vale a pena, porque tem muita coisa que aí ruim, viu, gente, no mercado. Muita coisa ruim. Você pode usar o colágeno Verisol, só que não é qualquer marca que é boa. É preciso uma orientação para que você faça uma boa compra, para que você não desperdice dinheiro. Gente, uma coisa que acontece muito aqui no Instagram é, por exemplo, eu falei hoje sobre colágeno, aí tem dias que eu falo sobre ômega 3, né? E eu não aponto marcas aqui. E aí tem muita mulher que pega essa explicação que eu dei, vai lá e compra um ômega 3, às vezes paga muito caro por um ômega 3 que não é bom. Então preciso dessa orientação, não faça isso por conta própria, tá? Espera uma orientação de um profissional da saúde, eu tô aqui para ajudá-las, eu tô sempre com turma nova do Pede Pra Elas, do Menopausa Sem Pausa, tem as minhas consultas, então assim, economizem dinheiro, porque muitas vezes você vai comprar um negócio tão caro que não vai te ajudar da maneira como você espera. Mas antes de você pensar em colágeno, preocupe-se com a sua alimentação, a sua hidratação, o seu sono adequado, o controle do seu estresse. Ok? Tá? Vocês já ouviram falar em caldo de ossos? Deixa eu aproveitar e falar logo disso, porque já me perguntaram ontem também. E, gente, vocês meninas que já ouviram falar em caldo de ossos, vocês ouviram falar que é bom pra quê? Só pra eu saber. Como é que é feito esse caldo de ossos? Você pega lá o osso bovino, o osso bovino ou de frango, né? Mas o que mais tem disponibilidade aí de nutrientes é o bovino. Bota para ferver com água ali e você consome aquele caldinho. Mas a gente tem que ter alguns cuidados com isso. Primeiro, os ossos, gente, os ossos do boi é uma das partes ali da composição do boi que mais tem metal pesado, é onde mais se acumula, por exemplo, alumínio. Então, se você ingere isso com muita frequência, corre o risco de você sofrer contaminação por metal pesado. Por isso que eu tô falando que tem que ser consumido com moderação. Agora, tem muita gente que acha que tomando esse caldo de ossos, porque tem colágeno, né? Porque tem o tutano do boi, que é o colágeno ali dentro, você vai usar aquilo e aquilo vai virar colágeno na sua pele. Vai não. O colágeno presente no caldo de ossos é o colágeno do tipo 3. Colágeno do tipo 3 é o colágeno bom para células do intestino. Você precisa de 50 ml por dia só, gente, desse caldo de ossos. Tem gente tomando 1 litro. Daqui a pouco tá intoxicada e não sabe por quê. Não pode, tem excesso de glicose, inclusive ali tem gordura. Tem que ter cuidado. Então, o povo faz com pé de galinha também. Então, assim, o que vocês têm que entender? O colágeno do caldo de ossos não é o teu colágeno da pele, que é o colágeno do tipo 1 e do tipo 4. O colágeno que está lá dentro do tutano do boi é o que tem na presença, ali ele tem presença de colágeno do tipo 3, que é bom para células do seu intestino. Muita gente usa achando que vai ser bom para a pele, não vai. E nem para articulação. Colágeno de articulação é colágeno do tipo 2. Existem 24, se eu não estou errada, se eu não estou equivocada, 24 tipos diferentes de colágenos, mas o que a gente mais conhece, o que a gente mais fala é do 1, 2, 3, 4. Da pele é 1 e o 4, articulações o 2 e do intestino o 3. Então, quando você faz a ingestão desse colágeno, que está lá dentro do caldo de ossos, você tem que estar fazendo pensando na saúde do seu intestino. Então, de hoje em diante, não se engane mais, tá bom? O colágeno que tem ali é isso. Não tomem muito, gente. Não precisa mais do que 50 ml por dia, mais do que é suficiente. Então, você pode agregar ali em preparações, porque ele acaba dando sabor em muitas preparações, em risotos, em sopas e caldos, né, em molhos. É gostoso, de fato, mas assim, nossa, Fernanda, é a única fonte do colágeno é essa? Não, claro que não.
É que você não precisa fazer. É aquela coisa que eu quero dizer, é necessário, é indispensável que você prepare o seu? Não. Caldo de ossos, ele tem manganês, ele tem potássio, ele tem vitamina E, ele tem, eu até anotei aqui, ó, ele tem zinco, ele tem cálcio. Por que tem que ser consumido com moderação? Porque tem muito cálcio. Se você fizer um consumo exagerado de cálcio, você pode levar as suas veias do teu corpo em enrijecimento. A gente pode calcificar artérias. Tá vendo por que eu falo para vocês que não é porque é um alimento natural que pode consumir de qualquer jeito? Qual é a comparação que eu faço sempre aqui para vocês? Analogia, veneno de cobra. Veneno de cobra é natural, mas mata. Alimento, gente, é natural, mas em excesso também não é bom. Certo? Então, entendemos aí sobre o caldo de ossos. Tá definido, né? Ontem teve um monte de pergunta lá na live da Olécia sobre leite. Eu vi nos comentários, mas não era ali o momento da gente falar sobre aquilo. E eu vou responder para vocês. Gente perguntando se pode tomar leite, se leite é inflamatório, se leite provoca alergia. Tem das mais diversas perguntas. Vamos entender sobre a questão do leite. Quem é que não pode, absolutamente, quem não deve de jeito nenhum fazer consumo de leite? Pessoas que são alérgicas a PLV, ou o que é isso? Alergia à proteína do leite de vaca. Então não pode, tem alergia à caseína do leite, à proteína presente do leite. No leite, existe leite sem proteína? Não. O leite bovino, leite extraído da vaquinha ali, ele tem proteína. Quem tem alergia à proteína do leite não pode consumir leite, não pode, não deve. Pessoas que têm intolerância à lactose. Lactose, gente, tem gente que confunde alergia com intolerância. Quem tem alergia à proteína do leite. Quem tem intolerância ao carboidrato do leite, que é a lactose, é o açúcar do leite. O que acontece quando a pessoa tem intolerância? Ela não consegue digerir, ela não consegue quebrar aquilo em partes menores e aquela lactose fica presente no intestino da pessoa porque ela não é digerida e ali ela fermenta. E no momento que ela fermenta, ela produz gases, ela dá dor de barriga, ela solta o intestino. Para algumas pessoas, prende o intestino, distende o abdômen. Então, essas pessoas têm que evitar realmente fazer o consumo. Por quê? Porque vai na contramão da saúde dessas pessoas. Quem tem doenças autoimunes, como lúpus, tireoidite Hashimoto, artrite reumatoide, psoríase, quem tem fibromialgia, então doenças autoimunes também não devem fazer consumo de leite. Por quê? Porque aquilo para aquela pessoa de fato é mais inflamatório. As outras pessoas podem consumir sempre com moderação. Quando a gente fala de sintomas do climatério e da menopausa, sempre funciona muito quando a gente tem um olhar especial para esse leite. É uma coisa que eu ensino lá dentro do método, lá dentro do MSP. Eu falo sempre para as meninas, observem o consumo de leite. Gente, não pode ser exagerado, né? A gente não precisa olhar para um alimento com terrorismo, com medo, com pavor, com pânico. Só que tem gente que exagera. Tem gente que toma leite de manhã, toma leite de tarde, toma leite à noite, antes de dormir vai lá e toma de novo. Então, se eu estou dizendo a vocês que nenhum alimento pode ser consumido em excesso, vale aqui também para o leite. Então, Nutri, eu sou apaixonada no leitinho com café. Tome lá, toma um pouquinho, toma uma vez no dia, mas observa, porque para muitas pessoas ele é realmente inflamatório. Mas vejam, para muitas, não para todas. A mesma observação vale para vocês para iogurte, vale para queijo, então observem, sempre observem. Agora, uma coisa que eu já ensinei aqui para vocês, queijos, quanto mais amarelos, quanto mais curados, quanto mais maduros, né, queijos maturados, menos ou nenhuma lactose ele tem naturalmente pelo processo de cura.
pelo processo de fermentação. Essa lactose ela é degradada com o passar do tempo, quando esse queijo ele vai envelhecendo. Então, e queijo amarelo também eu já postei aqui para vocês. Queijos amarelos, gente, são maravilhosos. Esses queijos mais envelhecidos, o Gouda, Minas Padrão, Parmesão, Grana Padano, esses queijos que são, né, o Emmental, que são queijos mais envelhecidos, são maravilhosos, não tenham medo em consumir. O processo de cura, esse processo de maturação desse queijo, de envelhecimento desse queijo, além de degradar a lactose, além de usar toda a lactose, ele converte ao tipo de gordura ali dentro, que de uma gordura que era saturada, ela passa a ser uma gordura anti-inflamatória. Então, por favor, não tenham medo de comer queijo e não falem por aí que queijo não é saudável, que não pode comer queijo amarelo. É maravilhoso, viu, gente? Nutre do céu, mas é muita informação. Sim, gente, mas a gente tem que buscar em fontes confiáveis, é o que eu faço. Eu, assim como vocês, eu escuto um monte de coisa também, só que eu vou em fontes confiáveis. Eu vou em instituições sérias, em pesquisadores sérios, pessoas que estão comprometidas com a verdade e principalmente em desmistificar tanta coisa que tem em volta da alimentação, é simplificar o processo. Sim, perguntaram ontem também sobre a ingestão proteica para vegetarianos, porque eu falei um pouco ali por cima que proteínas de origem vegetal não tem a mesma disponibilidade da proteína animal, não tem, não adianta. A gente dizer que uma pessoa, um vegano, por exemplo, um vegano que não come nada, absolutamente nada de origem animal e nem compra bens que tenham tido contato com animais ali, né? O vegano ele é estrito nesse sentido realmente, mas vamos concentrar na alimentação. Então, vegetarianos estritos ou veganos que de fato não comem nada de origem animal, precisa suplementar. A gente muitas vezes precisa usar ali uma proteína vegetal. E essa proteína vegetal, ela é extraída da abóbora, ela é extraída da ervilha, ela é extraída do arroz, ela é extraída da aveia, ela é extraída da soja. Tem inúmeros vegetais aí que se extrai a proteína, concentra essa proteína naquele suplemento, eles corrigem o aminograma, que é o perfil de aminoácidos, para que quando a pessoa suplementar, para o corpo dela, seja ali, funcione em termos de nutrientes igual à proteína animal, não falte nada. Só com alimentação, gente, é muito, muito, muito difícil. E outra coisa, vegetarianos estritos, veganos, a gente tem que ter uma atenção muito especial para ferro e para vitaminas do complexo B, principalmente vitamina B12. É muito comum eu topar com vegetarianos, com veganos, com anemia grave, muitas vezes com 2 tipos de anemia ferropriva e anemia megaloblástica por falta de vitamina B12. Então tenham cuidado. Não nutre, mas eu sou vegetariana. Gente, isso é uma decisão, isso é uma escolha pessoal, né? Ninguém tem que dar palpite aí, pitaco na decisão de ninguém. Mas você quer ser vegetariana, você quer ser vegana, você precisa ter atenção a isso. Não faça isso por conta própria, tem que ter acompanhamento, tem que fazer suplementação. Já peguei muito vegano com desnutrição proteica. E olha que coisa contraditória. Eu já atendi veganas obesas desnutridas. Chega a ser, é contraditório, né, gente? Da gente falar assim, como que uma pessoa obesa é desnutrida? Porque ela tem um consumo de carboidrato muito grande. É uma pessoa que está com os exames todos alterados. Ela está numa condição de sobrepeso ou obesidade, só que ela está com desnutrição proteica, porque ela não consegue comer o que precisa. Então não façam isso sem orientação, né? Então, quando eu falo que é muito difícil alcançar na quantidade, porque tem que comer uma quantidade muito grande de vegetais para tentar ter uma ingestão mínima adequada, e dentro dessa ingestão mínima adequada ainda a proteína vegetal não é tão bem absorvida como é a proteína animal. Não tem jeito, gente, não sou eu que estou dizendo isso, porque tem algumas pessoas que criam caso com isso. Não sou eu, isso é o nosso corpo, é a nossa fisiologia, isso é ciência.
Me pediram para falar de novo por que açúcar em excesso acelera em processo de envelhecimento. Existe uma coisa, gente, que chama estresse oxidativo, que muitas de nós conhecemos como envelhecimento precoce. Esse nome mudou hoje, em razão dos estudos. A gente sabe que envelhecimento precoce hoje se chama estresse oxidativo, que nada mais é do que, para maneiras fáceis de vocês entenderem, é a ferrugem das nossas células. Pega uma barra de ferro que fica um portão, pronto, vamos falar assim. Pega lá um portão, observa um portão de ferro que fica no tempo, tomando vento, chuva, sol. O que acontece com esse portão? Com o passar do tempo, a tinta vai saindo e vai começando a aparecer uma ferrugem nesse ferro que vai corroendo esse ferro. Eu acredito que todo mundo já tenha visto aí um ferro enferrujado. O mesmo acontece com as nossas células quando você tem um consumo muito aumentado de açúcar. Esse consumo exagerado de açúcar que a alimentação ocidental tem faz com que esse estresse oxidativo, faz com que esse envelhecimento das suas células seja muito mais acelerado. Eu nunca faço terrorismo com açúcar, porque eu sou muito a favor do equilíbrio. Eu digo sempre, gente, que coisa mais gostosa quando uma mulher, por exemplo, está na TPM, que ela tem vontade de comer um doce, e ela vai lá e come com equilíbrio, ela come com moderação, ela come com prazer, porque aquilo é fisiológico. No momento da TPM, da tensão pré-menstrual, ou mesmo da oscilação de humor dentro do climatério e da menopausa, existe uma variação da serotonina, que é o hormônio da felicidade, do bem-estar. E muitas vezes esse docinho, em pequena quantidade, com equilíbrio, ele pode quase que funcionar quase que como um remédio na sua vida. Só que, qual é o grande problema? As coisas são invertidas. Ao invés da pessoa ter no açúcar a exceção, ela tem no açúcar a regra. Bebe suco adoçado, bebe leite adoçado, bebe café adoçado, come pão demais, porque a questão do açúcar, o que vocês têm que entender? Não é só no alimento doce que você tem contato com açúcar. Alimento salgado, que é produzido com farinha branca, ou seja, farinha de trigo refinada, quando você come, dentro do seu corpo, aquilo vai se converter também em açúcar. Então tem que ter cuidado. Por isso que eu falei da alimentação ocidental, porque o padrão da alimentação ocidental é muito carboidrato refinado, não só no açúcar. Então, para quem consome demais alimento refinado, com carboidrato refinado, para quem consome demais alimento doce, né? Para quem, aquela pessoa que consome tanto que na cabeça dela ela não vive sem, essa pessoa tende a ter um envelhecimento muito mais acelerado, essa pessoa tende a ter uma perda de colágeno mais acelerada, essa pessoa tende a ser muito mais inflamada, né? Ela tende a desenvolver ali diabetes do tipo 2, ela pode desenvolver hipertensão, enfim, tem uma série de problemas que podem acontecer, inclusive Alzheimer. Que Alzheimer, eu não sei se vocês sabem, mas hoje ela é chamada, né, dentro dos estudos científicos, de diabetes do tipo 3. Por quê? Porque é uma resistência à insulina lá dentro do cérebro. Então tem que ter cuidado. Tratamento para Alzheimer é dieta com mais baixa ingestão de carboidratos. É isso que melhora muito o perfil de um paciente que tem Alzheimer. Estão entendendo? Ficou claro por que o excesso de açúcar é prejudicial para a pele e degrada muito mais rapidamente esse colágeno. Entendam assim, ó, quando uma célula ela vai sofrendo esse estresse oxidativo, quando essa célula vai enferrujando, ela vai envelhecendo, o ferro corrói e faz buraquinho lá no ferro, não é? A nossa célula também. Só que quando acontece esse buraquinho, a nossa célula entra num processo que chama apoptose, que é a senescência da célula. A gente acelera o envelhecimento. A apoptose é a morte da célula. Só que a gente não quer que essa célula morra, gente, antes do tempo. Ela tem que morrer no tempo certo. Toda célula da gente morre, tá? Só que do jeito que ela morre, ela se renova. Só que qual é o grande problema hoje da vida moderna? Tem muita mulher aí se alimentando muito mal, tem muita mulher bebendo demais, fumando demais, dormindo de menos, bebendo pouca água, vivendo estressada,
comendo muito mal, ingerindo muito açúcar. E aí esse processo ele está muito acelerado. Ao invés da célula, sei lá, vamos botar, dela viver, sei lá, vou hipoteticamente, tá? Porque a gente tem diferentes tempos aí, mas vamos botar, ao invés de uma célula viver 72 horas, ela vai viver 24, e isso não é bom. Porque você está matando essa célula pelos teus hábitos de vida. A gente tem que tentar preservar, gente, deixar a coisa acontecer naturalmente, dentro do tempo fisiológico da célula. Ok? E é por isso que quando a gente vê, por exemplo, uma mulher que tem bons hábitos, uma mulher que é saudável, né? Que rotulam essa mulher de saudável, que dorme bem, que cuida do estresse, que cuida da alimentação, que pratica exercício físico, a gente olha nessa mulher e a gente fala, nossa, mas ela não parece que tem a idade que tem. É justamente por isso, que a coisa não está acelerada. A gente consegue dar uma pisada no freio, você programa o seu envelhecimento. Hoje é super possível, gente, você programar o seu envelhecimento. Mas dentro, o que é essa programação? De você dizer se você quer envelhecer com qualidade ou não. Isso depende de você, daquilo que você faz com você e com a sua saúde. Até aqui, gente, tá claro? Fala sobre tapioca e carboidratos. Fala. Vamos aproveitar então já aqui que tem uns minutinhos ainda. Tapioca, gente, não é melhor e nem pior do que pão, tá? É carboidrato refinado como um pão francês. Agora depende da pessoa. A vantagem da tapioca, por exemplo, é que ela não tem glúten. Então, para uma pessoa que tem intolerância ao glúten, a pessoa que tem doenças autoimunes, que vale a regra, a mesma regrinha lá da lactose, vale para o glúten. Mulheres que estão no climatério e na menopausa, mulheres que não querem fazer consumo de glúten frequente, que quer consumir só de vez em quando, a tapioca ela tem esse benefício de ser uma fonte bacana de carboidratos, mas sem que te ofereça o glúten. Mas é um alimento refinado, é uma farinha refinada ali e que tem que ser consumida com moderação. Porque lembra que eu falei agora, minutos atrás, que o excesso do consumo de carboidrato refinado, aquilo vai virar açúcar dentro do seu corpo e vai acelerar o seu processo de envelhecimento? A gente tem que aprender a variar, gente. Tem que aprender a não ficar presa só na tapioca, só no pão. O pessoal do norte e do nordeste, por exemplo, usa muito tubérculos. Eles usam muito batata, cará, inhame, batata doce. Eles variam muito, mas usam cuscuz, usam tapioca. E isso é muito bacana, para que você faça essa variedade, traga essa variedade para você. E é muito legal consumir os tubérculos, porque ali não passou por química nenhuma. Não é um alimento refinado, né? É super interessante. Mas gosto da tapioca, gosto do cuscuz, eu não tenho nada contra nenhum alimento, eu tenho contra o excesso. Cuscuz é ótimo também, dentro da moderação. Tem muita gente que acha que o cuscuz é muito calórico, o cuscuz tem 1/3 da caloria da tapioca. Então, mesma coisa, moderação sempre, sempre, sempre. Deixa eu ver aqui. O que mais que eu tenho que falar? Isso aqui é importantíssimo eu falar. Nós estamos falando de envelhecimento, estamos falando de saúde da mulher, sempre envolvido aí no climatério e na menopausa, principalmente e também no emagrecimento. Existe uma condição natural dentro do processo de envelhecimento que chama sarcopenia. O que é isso? A sarcopenia do idoso é a perda de massa muscular em razão da idade. Nutri, mas se é natural, vai acontecer com todo mundo? Só se você deixar. Acontece porque, gente, primeiro, a pessoa quando vai envelhecendo, se é uma pessoa que vai perdendo a mobilidade, uma pessoa que não se exercita principalmente, que não preserva aquela massa muscular ali por meio da alimentação também, essa perda vai ser muito acentuada em razão desse estresse oxidativo, em razão da perda natural que acontece com o passar dos anos. Mas quando você mantém uma alimentação adequada, principalmente adequada em proteínas, e aqui está um grande problema, porque a tendência natural das pessoas que vão envelhecendo é diminuir a ingestão proteica. Seja por perda de funcionalidade, por exemplo, tem gente que perde os dentes, que não consegue mais mastigar, que tem dificuldade, e ali vai acabando reduzindo cada vez mais o consumo de proteína. Isso é um grande erro.
Então, por mais que você não coma proteína, vai atrás de uma boa orientação para que você faça uma boa suplementação. É preciso que essa proteína chegue. Quanto é comum, gente, a gente vê idosos com isso aqui tudo afundado, a gente vê os ossinhos todos nas costas, chama sinal de asa quebrada. A gente vê os ossos certinhos da costela, das escápulas. Aquilo ali é porque acabou massa magra, rostinho afundado, a mão. Um dos parâmetros da avaliação física que a gente faz com idosos é ver se a pessoa está perdendo massa muscular aqui, ó. Tem idoso que eu pego, meu dedo quase junta de um lado do outro aqui, ó. Por quê? Porque tá acabando massa muscular. Vocês podem ver a mão do idoso, ela é toda magrinha, só tem pelinha. Então a gente não precisa chegar nesse ponto, gente. Dá para desacelerar essa perda. É uma perda natural? Sim, mas ela não tem que acontecer. Inclusive, ela não deve acontecer, porque quanto mais massa muscular você perde, menos mobilidade, menos autonomia, menos independência você vai ter lá na tua fase mais madura, na fase de maior envelhecimento. Corra atrás do prejuízo. Nutri, mas eu já tô com 50, eu tô com 60, eu não faço exercício. Ainda tem jeito para mim? Claro que tem. Só que você precisa ser bem orientada para que você consiga isso. A gente tem alimentação adequada, existe uma suplementação para isso, existem cuidados, né? O exercício físico mesmo de força, por exemplo, ele é fundamental para o idoso. É fundamental que uma mulher que está envelhecendo, gente, pegue peso. Só que na cabeça das pessoas que estão envelhecendo é o contrário. Tem muita gente que pensa o quê? Eu estou envelhecendo, eu não vou pegar peso porque eu vou machucar. Você vai machucar se você não pegar peso da maneira correta. O pegar peso que eu falo aqui não é carregar uma caixa do chão de maneira errada. É você ir para uma academia, você fazer uma musculação bem feita, ou você vai para o crossfit. Nossa senhora, Nutri do céu, o que você está falando? Tô falando a verdade. Saia desse comodismo. Tem que voltar a comer direito, tem que fazer exercício, gente. Tá bom? Ficou claro em relação à sarcopenia do idoso, essa perda de massa muscular? Horário para colágeno, isso aí eu ensino muito lá para as minhas meninas no Menopausa Sem Pausa. Só para vocês saberem, ó, durante o dia, enquanto você está se movimentando, você está fazendo as suas atividades diárias, a gente está gastando, eu estou quebrando, eu estou catabolizando. O meu metabolismo, ele é para me movimentar, então eu estou gastando. Quando a gente vai deitar para dormir, é o contrário. A gente anaboliza, a gente constrói, a gente recupera. Então, se eu penso nisso, tudo aquilo que é voltado para construção, é melhor que seja consumido à noite. Deixa eu responder essa aqui, que você já me perguntar também. Nunca senti sintomas nenhum na menopausa. Tem que fazer reposição hormonal? Depende. Porque, assim, existe uma janela de oportunidade onde esse hormônio funciona. Se já tem 10 anos que você está na menopausa, vou dizer assim, pouco vai adiantar a reposição hormonal. Por quê? Vamos entender uma coisa? Existe uma coisa, imagina uma chave e uma fechadura. Aqui é uma fechadura, outro dia até expliquei isso, que foi para minha mãe. Aqui tem a fechadura e aqui tem a chave que vai entrar. Vocês imaginem que isso aqui, ó, é o hormônio. E isso aqui é o receptor onde esse hormônio se liga. Quando a mulher entra na menopausa, ela para de produzir esse hormônio. Os receptores, por um certo tempo, eles continuam ali. Só que com o passar do tempo, eles vão se dar conta que não tem mais hormônio para ligar aqui. E esses hormônios, esses receptores, somem. Quando a mulher entra na menopausa e ela faz a reposição hormonal, ou ela já começa até antes mesmo de entrar na menopausa, esses receptores vão continuar ali funcionando. Esse hormônio vai chegar e vai ter onde se ligar. Só que, se passou essa janela de 10 anos, você não, sem fazer nada de reposição hormonal, muito provavelmente você já não tem mais esses receptores. Então, pouco vai adiantar a reposição hormonal, porque você vai colocar esse hormônio para dentro e ele não vai ter onde se ligar ali, ele não vai funcionar. Gente do céu, vocês adoram falar de hormônio, né?
Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não adianta fazer... Quem me conhece, quem tá aqui comigo há mais tempo, sabe disso. Não adianta fazer reposição de hormônio sem que você mude a sua alimentação. Não adianta, vou falar de novo, não adianta fazer reposição de hormônio se você não mudar a sua alimentação. Os bons médicos, antes de prescrever qualquer tipo de reposição hormonal, tem que falar para a paciente assim: vai para uma nutricionista. Vai para um nutricionista, vai primeiro cuidar dessa alimentação, vai primeiro transformar teu intestino, vai primeiro mudar os seus hábitos para que quando você entrar com a reposição hormonal, esse hormônio funcione. 98% do tratamento da menopausa é comportamental, ou seja, aquilo que você faz por você. 2% é o que o médico vai fazer por meio dos hormônios. O hormônio é igual o colágeno que eu falo, é a cereja do bolo. É maravilhosa a reposição hormonal? Sim, feita com hormônios bioidênticos, é maravilhoso. Por que não se deve fazer com hormônio sintético? Que a gente precisa evitar, porque hormônio sintético tem muito colateral, e muito colateral que não controla. É uma dose igual para todo mundo. Os hormônios bioidênticos são manipulados dentro da individualidade de cada mulher. Então, o controle é muito maior. Você consegue controlar esses colaterais. Na verdade, a mulher praticamente nem sente nada. Só vê realmente a melhora. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Foi uma delícia. Adoro fazer esse tipo de live de mitos e verdades, da gente falar a respeito de vários assuntos. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Sempre uma delícia estar aqui com vocês e a gente segue se falando, tá bom? Um beijo!